Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e falo dos estúdios da TV Santa Maria aqui no coração do Rio Grande, neste que é o episódio número 53 do Horizonte Agrocast. E como de costume, antes de mais nada, vamos saudar o nosso anfitrião Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Olá, Guilherme. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra estarmos gravando mais um episódio aqui do Horizonte Agrocast, um projeto que começou em 19 de janeiro de 2025, completou um ano e neste segundo ano é impressionante o peso dos convidados e hoje não será diferente. É uma das primeiras pessoas a falar em gestão dentro da pecuária, é quem nós vamos entrevistar hoje. E isso vai ser muito interessante. Para teres noção, Guilherme, fazendo uma confidência na qual eu fiz para o convidado ao convidá-lo, eu quando estava na faculdade, né, ouvia falar muito no Silotero das safras e cifras e tal, e isso hoje, com 16 anos depois de formado e atuando no mercado de trabalho, a admiração sobre o trabalho dele só cresce e tenho certeza que será um bate-papo muito enriquecedor, porque hoje já é bem frequente se falar de gestão, a gente também trabalha com gestão, mas é ser o primeiro a pensar nisso aí, estruturar e falar sobre uma série de temas que nós vamos abordar quando eu for contextualizar o porquê do tema e do convidado, é algo que mostra que tem uma visão muito clara, holística, sistêmica e equilibrada do sistema de produção e do agronegócio como um todo. Seguramente essa semente germinará por gerações e gerações. Perfeito. E o Pedro já mencionou, o convidado já está na tela. Vamos cumprimentar agora o nosso convidado especial de hoje, o senhor Siloter Iribarren. Falei certo, professor? Nota 10, acertar o meu nome não é fácil, tu acertou. Parabéns. Perfeito, perfeito. Ele que é fundador das Safras e Cifras e vai ser o responsável hoje pelo episódio Gestão e Sucessão no Agro, Pessoas, Processos e o Futuro das Propriedades Rurais. Pouca responsabilidade lhe colocaram, hein, professor? Falar sobre futuro das propriedades rurais. O Pedro subiu a sua régua agora nesse momento, hein? Imagina, pouca responsabilidade. Tudo bem? Como vai, senhor? Seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Pedro, por esse convite para esse programa maravilhoso que vocês têm, podcast, fazendo um ano aí do Horizonte Agrocast. E não é só fácil, não é fácil falar para todos os produtores, as famílias que vão estar nos assistindo, mas para o próprio Pedro, que já tem uma carreira brilhante, embora só 15 anos de formado. Eu tenho 50, Pedro, então tu tem 3 vezes quase. Imagina, tu vai passar 500 vezes por mim, pelo que eu conheci nos 50 anos. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que vão nos assistir ou estão nos assistindo. Isso aí. Então, antes da gente começar propriamente dito nosso Horizonte Agrocast número 53, vamos agradecer os nossos patrocinadores em nome da Pecuária PRM. Diamaju Distribuidora com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto, nosso maior patrimônio
é a satisfação do cliente. DI está aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da NET, ou seja, na TV Santa Maria para quem está no coração do Rio Grande, e também em todos os sistemas de IPTV do Brasil. E além disso, como sempre eu falo, não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, que é onde nós colocamos os fragmentos, os famosos cortes daquilo que de mais importante aconteceu nos episódios do Horizonte Agrocast. Gestão e sucessão no agro, pessoas, processos e o futuro das propriedades rurais. Pedro, como é de costume, por favor, trace o caminho da nossa conversa. Explique por que escolher esse tema e por que o senhor Siloter foi o escolhido para falar sobre isso hoje com a gente. Muito bem, Guilherme. O Siloter, como eu me adiantei ali na primeira participação, tão grande é a minha empolgação em poder estar conversando com o convidado. Ele foi a primeira pessoa na minha trajetória eu ouvi falar sobre gestão econômica, custo e oportunidade, né, custo e oportunidade da terra sobre o seu capital e uma série de cálculos que eram feitos que na universidade a gente nem ouvia falar, muito pouco. Então, primeiro vai ser uma grande honra poder conversar com alguém que eu via que estava à frente do seu tempo e está à frente do seu tempo. E o Siloter, ele abordou, pelo pouco que eu acompanho da sua trajetória, ele começou essa parte com a gestão, depois ele vai detalhar melhor. E aí, com isso, migrando dessa gestão para a parte de sucessão, né? Então, fazer esse caminho, eu acho que é algo que deve ser muito compensador e, sem dizer, construir uma empresa do zero, na qual ele, junto com a sua esposa, construiu, é algo que é muito admirável, e conseguir uma empresa, e conseguir gerar uma cultura e motivar uma série de pessoas e ter um número de pessoas acreditando no que foi desenvolvido por ele, e seguramente ele vai poder nos contar. E aí sim, na parte final do episódio, nós vamos poder conversar um pouco sobre como que ele está vendo essas mudanças geracionais, né, e a entrada das tecnologias para a relação entre as gerações e como as sucessões devem ser feitas. Guilherme, passa a bola para ti para poder falar esse vasto currículo, e aí a gente vai entrar no bate-papo, que eu estou ansioso para fazer uma série de perguntas para o nosso convidado. Todos nós. Eu estou ansioso, os nossos espectadores também. Então, como eu costumo dizer, para começar de vez o nosso episódio, né? Até agora a gente fez o preâmbulo. Então, para começar de vez o nosso episódio, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Siloter Iribarren. É engenheiro agrônomo, pós-graduado em economia, administração rural e produção vegetal. Foi professor de administração rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de atuar também em extensão rural e assistência técnica junto à Emater. E há 32 anos criou o Safras e Cifras, empresa que hoje conta com uma equipe multidisciplinar de 270 colaboradores espalhados por todo o Brasil e países como o Paraguai, Uruguai e Bolívia. Mais uma vez, então, seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast, o senhor Siloter Iribarren. E aí eu passo para o Pedro fazer já a primeira pergunta e a gente começar o nosso bate-papo. Beleza. Siloter, normalmente a gente acredita muito assim no Horizonte Agrocast que a trajetória, a visão de vida na qual nós como pessoas temos, tem muito a ver com a trajetória anterior a isso, né? As experiências que tivemos, os aprendizados, os erros. Baseado nisso, a gente acha interessante a primeira parte do Horizonte Agrocast, do episódio, o convidado contar um pouco dessa trajetória pessoal, desde da sua infância, adolescência, até os dias de hoje, com toda a calma do mundo aí, não tem pressa, para a gente depois entrar no tema específico, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer a tua trajetória pessoal e profissional, baseado com a sua visão e com o seu ponto de vista. E muito obrigado mais uma vez por dedicar o seu tempo e a gente poder te conhecer melhor. Bom, Pedro, mais uma vez eu quero te agradecer a tua pessoa que me convidou, e para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, cumprimentar o programa, tá? Horizonte Agrocast. E quando tu pediu agora essa tua pergunta para me contar sobre a minha vida,
Nós podemos fazer vários agrocasts, que são 73 anos vividos, e se eu contar toda a minha vida, ou posso demorar muito para contar, ou posso contar rápido, porque com 73 anos a gente já esquece de muita coisa. Mas o meu nome é Silotério Borges Iribarren, e já começo por que Silotério? O nome do meu pai era Tarsilo, e o nome da minha mãe era Esther. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha luz. Eu nasci no interior de Cansu. Cansu é um município aqui próximo a Pelotas. Nasci numa propriedade rural, no meio rural. Fui de parto em casa, com parteira. E aí eles pegaram o Tarsilo, a criatividade foi fantástica, pegaram o Tarsilo, Silo, Esther, Ter. Então, é um nome completamente diferente. Todos os créditos, todos os débitos que existiram no mundo são meus, só existo eu. E já tá, como eu gosto muito de falar sobre sucessão, e para mim sucessão não é morte, sucessão é vida, eu já trago no nome a sucessão, porque trago o nome dos meus dois pais. Eles tiveram muita sorte, não por ter sido eu seu filho, mas a sorte deles por ter sido só eu seu filho. Porque como seria o nome do segundo? Né? A minha mulher é Rosa. A minha mulher é Rosa Maria, e eu tinha uma cunhada, quando foi nascer o meu primeiro filho, ela disse assim, então, Silotério e Rosa Maria, se for mulher é Rosa Eterna, se for homem é Silorô. Claro que a minha mulher não aceitou colocar esses nomes. Então, eu nasci no interior do município de Cansu, numa propriedade rural. Meu pai era produtor rural, minha mãe era professora municipal. Naquela época, o colégio era na minha própria casa, eu estudava em casa. Naquela época chamava a primeira, segunda, terceira e quarta série, era 4 anos juntos ali. A minha mãe era professora dos 4 anos. Nós morávamos muito próximo a uma colonização alemã, ela conseguia, no ferro, ensinar os alemães a falar português, porque eles não sabiam falar. Até hoje eu tenho pena dos alemães. Desaprendi a falar português na marra. Nunca tive nenhum favorecimento dela por ser aluno, ao contrário, uma vez eu fui roubar uma prova, porque a gente tinha dificuldade financeira, então a minha mãe era cozinheira, lavava roupa, dava aula, fazia tudo. Eu fui roubar uma prova, até o 4º ano primário, eu era pequeno, eu fiquei estudando com ela até os 9 anos, e quando ela chegou de uma lavação de roupa, ela chegou e viu a cadeira com a marca dos meus pés em cima, porque a prova estava em cima de um armário, e eu tinha ido roubar a prova. Tu vê que a corrupção no Brasil já era antiga. E eu fui pegar a prova, o que aconteceu? Uma tunda daquelas que a gente diz na campanha, e apanhei muito, porque não tinha moleza, que foi muito bom. Hoje eu tenho que agradecer meus pais muito por isso. Eu fiquei na realidade, estudando com ela até os 9 anos, mas eu fiquei até os 16 anos na propriedade, porque a nossa casa era próxima do município de Cansu, que ficava a 9 quilômetros do município de Cansu, estrada de chão, na época, não tinha asfalto. E eu estudava e comecei a estudar em Cansu, e aí eu fazia o seguinte, eu vinha a cavalo, voltava para a propriedade dos meus pais, trabalhava à tarde na lavoura com meu pai, e à noite eu fazia os temas que naquela época não se tinha energia, né? Então se fazia com lampião. E a rotina continuava no outro dia, ajudava a tirar leite, vendia leite, montava cavalo, ia para o colégio, e essa era a rotina. Mas eu sempre tive uma mentalidade, e esse dia escrevi um artigo até sobre isso, que nem todo sucesso das pessoas é baseado em DNA. Meu pai não era um empreendedor, a minha mãe também não era, mas era bastante financeira, embora como professora municipal, que ganhasse muito pouco. Ela gostava de aplicar dinheiro, tirar a prova dos 9 para ver se estava certo o juro, então. E eu já procurava. E eu vendia. Meus avós paternos moravam perto da nossa casa, e eles tinham uma enorme quinta de frutas, e eu vendia laranja. Naquela época, os caminhões de Pelotas iam para o interior de Cansu comprar frutas e coisa levar, e eu vendia laranja. Às vezes, quando eu ficava em Cansu, que eu não vinha para fora nesse período, eu ficava na casa dos meus avós maternos, que moravam na cidade, e muitas vezes nas exposições agropecuárias, que eram quase do lado da casa, do parque de exposições dos meus avós maternos, eu também pegava laranja, pegava outras coisas num cesto e ia vender. Ia vender laranja nas exposições agropecuárias.
levava leite da minha casa para vender em Cansul. Então, eu sempre fiz brick, né? Sempre fiz brick, tentando ter um pouco um pouco mais de dinheiro, até porque, como eu falei, a nossa dificuldade financeira era muito grande. Essa foi a minha história até entrar na adolescência, 16 anos. Aí, em Cansul também terminava no ginásio, naquela época era ginásio, não tinha segundo grau. E a maioria, inclusive, Pedro, não tiveram oportunidade de vir estudar fora. Eu vim para Pelotas estudar, a maioria tinha que vir para Pelotas, porque Cansul de Pelotas era 57 quilômetros. E muita gente ficou ficar nas propriedades, e havia um estímulo, na época, provavelmente vocês não saibam, para que o jovem dos municípios minifundiários do país ficasse nas propriedades, não saísse. Cansul era o maior minifundiário da América Latina, o maior número de pequenas propriedades. E a gente, quando era a idade do quartel, ali 17, 18 anos, que se alistava para vir servir, as nossas classes eram dispensadas. Por que era dispensada? Porque se o jovem saísse do interior e fosse para uma cidade maior para servir, no caso, servia em Pelotas, Jaguarão, Bagé, Alegrete, ele não voltava para a pequena propriedade, não voltava para a propriedade. E o governo da época entendia que a propriedade precisava daquela mão de obra. Em alguns casos certo, em outros casos errado, porque a propriedade não tinha renda para o pai e a mãe, como é que ia ter renda para ter mais um filho para voltar para trabalhar na propriedade? Eu tive a felicidade que meus pais sempre me estimularam a estudar. Eu vim estudar em Pelotas. Tá? E fiz o segundo grau no Colégio Municipal Pelotense, que na época era o colégio top, tinha 2 grandes colégios de Pelotas. Era o Gonzaga, que era um colégio particular, e o Pelotense, que era um colégio público. A gente fazia vestibular sem precisar fazer cursinho, sem nada. Naquela época estava começando os cursinhos, isso em 1971, 70, 71, em Pelotas, começando os cursinhos pré-vestibular. Aí, para me chegar, por que eu sou agrônomo? Primeiro, uma história de campo, vivida no campo sempre, né? E quando eu vim estudar no Colégio Municipal Pelotense, eu morei com estudantes de agronomia, porque a vida da gente, Deus encaminha, né? E eu me apaixonei por aquela coisa da agronomia, vendo eles estudar, eu no segundo grau, eles na faculdade, e eu disse, porque eu cheguei a pensar num dado momento que eu vou fazer medicina. Se eu tivesse feito medicina, seria o cara mais frustrado do mundo. Porque eu, se o Pedro me disser, o Guilherme que está com uma dor na perna, na mesma hora me dá uma dor na perna também. Eu sou... Eu sempre digo para minha mulher, se um dia me der um troço, você chamar uma ambulância e ligar a sirene, eu morro antes, porque sei que estou mal. Mas aí eu me entusiasmei pela agronomia, fiz vestibular para agronomia, fui aprovado no vestibular e completei o curso de agronomia e sou uma pessoa extremamente realizado pela profissão que escolhi durante o período do curso da Faculdade de Agronomia. Todas as férias eu estagiei, e no último ano eu até fui professor também de matemática. Isso é uma história importante dentro da agronomia, para quando, Pedro, nós entrarmos em gestão. Eu sempre fui apaixonado por matemática e por administração rural na faculdade. Era a disciplina mais difícil que nós tínhamos na Faculdade de Agronomia, era cálculo diferencial e integral. Tá? Foi o primeiro 10 que eu tirei na faculdade, foi o cálculo diferencial e integral. Eu tinha uma dificuldade enorme em desenho, não enxergava aqueles sólidos, desmontar e montar, aquilo ali para mim era um horror, não conseguia enxergar nada. Mas aonde que entrava ciências exatas e administração rural, eu adorava e saía super bem. Então, Deus me iluminou e me encaminhou para que eu tivesse na criação, mais adiante das safras cítricas, e antes disso, eu tivesse passado por coisas que eu gostava, por disciplinas que eu gostava, e que eu acabei aplicando na minha vida profissional, e por aplicar na minha vida profissional uma coisa que eu gostava, graças a Deus eu tive bastante sucesso. Muito legal. E ao se formar, o senhor vai diretamente para a Emater? Como é que é? Quando nós nos formamos em 1975, fiz 50 anos de formado no ano passado, emprego era o que mais tinha. Tu escolhia onde que tu queria, escolhia. É que naquela década de 70, não é, Pedro, foi quando deu um milagre brasileiro, né? Então a agricultura foi incentivada, foi quando o Cerrado brasileiro começou a ser aberto. Eu peguei aquela transição toda da abertura do Cerrado brasileiro. Então, na época, tinha oportunidade nas empresas de fertilizantes, de insumos. Eu fui convidado para ser professor da universidade naquela época. E as empresas de extensão rural, naquele período, foi criada a Embrapa e a Embrater.
a Embrapa é a empresa de pesquisa, a Embrater é a empresa de assistência técnica. E as afiliadas dos estados iam fazer entrevista em Pelotas, por exemplo, a Carpa, que era do Paraná, a Caresc, que era de Santa Catarina, e a Ascar, que era gaúcha, né? Iam fazer entrevista em Pelotas, na faculdade, porque precisava de profissionais para atender aquela grande demanda daquele desenvolvimento do agro brasileiro que estava começando, né? Então, na realidade, eu fiz nas três, fiz na Caresc, fiz na Carpa e fiz na Ascar, na época era Ascar, não era Emater. Passei nas três e eu fiz uma opção por ir para Ascar. Fiz o meu pré-serviço, o primeiro estágio fiz em Chapada, depois fiz um pré-serviço em Guaíba e fui designado para trabalhar, na época, em Bagé. Na época existia, tu que é uma pessoa extremamente conhecedor da pecuária gaúcha aí, na época existiam 2 programas, o PDPL, que era o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, e existia o Programa de Pecuária de Corte, tá? Que tinha os financiamentos para investimentos da época, entendeu? Alguns da pecuária de corte, estou tentando agora me lembrar o nome, não consigo me lembrar o nome da pecuária de corte, mas alguns em dólar, inclusive, os investimentos eram em dólar, o que criou muito problema, porque começou o dólar a valer, né, e oscilou só para cima, né? Muita gente deu mal naquele período ali. Então, eu fui trabalhar no caso do PDPL, Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, porque Bagé tinha uma pecuária leitinha, e tem uma pecuária leiteira muito forte, que era a colônia dos Menonitas, a colônia Nova Esperança, colônia Nova, né? Nova Esperança foi depois. A colônia Nova em Bagé, hoje é a Ceguá, né? Onde tinha uma colonização de Menonitas, que são alemães, que moravam na Rússia, e na época da guerra foram perseguidos, e eles tiveram que fugir da Rússia. E aí tem no Chaco, tem nos Estados Unidos, tem no Paraná, várias colônias, e Bagé tinha a colônia Nova. E eles vieram para Bagé para plantar trigo e produzir leite. E eu fui trabalhar na Ascar para atender essa pecuária leiteira, trabalhei 2 anos na Ascar e fui designado, em seguida, para criar o departamento técnico da cooperativa de leite, que era a Camal. Então, eu criei esse departamento técnico da cooperativa. A minha carreira sempre foi rápida nas posições que eu estava. Aprendi uma Ascar e com a cooperativa foi a grande escola da minha vida, uma escola prática de estar no meio da produção, de estar... Atendi o primeiro programa de assentamento de colonos na fronteira, que é a colônia Nova Esperança, em Bagé, que era uma fazenda de um frigorífico em Bagé que estava em garantia do ICM, como não foi pago, eles negociaram, e essa fazenda foi desapropriada, e na época era o governo ainda militar, foi desapropriado e assentado colonos do noroeste do Rio Grande do Sul, inserido no meio com colonos de Bagé, para que eles pudessem ver como é que funcionava, e eu também tive que coordenar esse projeto de colonização. Aí fiquei nessa função até 1980, em 1980 a Emater me pediu o retorno, porque havia um convênio Emater cooperativo, eu passei a ser supervisor da Emater na região da fronteira, nos escritórios da Ascar e Emater. Fiquei até 1981. Em 1981 eu fui convidado para assumir a coordenadoria agrícola de produtos regional em Pelotas, aí pegava toda a região, aí eu vim para Pelotas e fiquei até 87, fui convidado, 81 vim para Pelotas, 85 fui convidado para ser gerente, aí passei a ser gerente regional da Ascar e Emater, fiquei 2 anos até 87, porque aí entrou um negócio político, queria que eu assinasse ficha num partido, eu disse que não ia assinar ficha em partido nenhum, eu era técnico, aí me tiraram e botaram outro profissional de muita competência também, um colega de carreira da Ascar e Emater. E eu fui convidado a fazer um curso, Pedro, e aí que entra o início da Safra Cibas. Fazer um curso de administração rural na USP. E aí eu fiquei 4, 5 meses direto na USP, aulas de manhã, de tarde e sábado, inclusive, fazendo um pós-graduação em nível de especialização em administração rural. Quando eu voltei de lá, eu fiquei mais um tempo na Ascar e Emater, e já trabalhando com administração rural nas propriedades. E eu enxerguei ali, eu disse, pô, mas os professores da USP são uma universidade famosa dessa, eles são quase todos consultores. Por que eu também não posso trabalhar numa consultoria? Porque eu não me satisfazia só com o que eu... Não me satisfazia financeiramente, não me satisfazia profissionalmente.
Tanto é que, ainda voltando em Bagé, estou chegando nisso aqui, eu, quando trabalhei nas Escala e Matéria em Bagé, eu comprava vacas holandesas em Bagé e vendia para Minas Gerais. Tá? Então, eu sempre comi isso, eu gostava do brinco de fazer. Claro que eu fazia isso só fazia, desculpa, fim de semana, porque eu trabalhava durante a semana, eu tinha meus compromissos na cooperativa ou na Escala e Matéria. E isso eu fiz, e fiz muitas outras vendas de coisas, trabalhando até com roupas, eu e a minha mulher trabalhando vendendo roupa, ia a São Paulo, quando eu fui em 87 para São Paulo fazer o pós-graduação na USP, a minha mulher de vez em quando ia me visitar, aí eu já tinha 2 filhos, e nós íamos naquele centro comercial ali de São Paulo e comprava bijuterias, ela trazia para Pelotas, ela era arquiteta, montava bijuterias e vendemos. Então a gente vendia bijuteria, vendia roupa. Eu era quase um libanês, um palestino, embora a minha origem de Bali seja uma origem basco-espanhol. Né? E aí eu fiz um curso, voltei, peguei trabalhar na Emater, nessa área de administração rural, e adorava, porque entrava administração, entrava custo, entrava orçamento, entrava fluxo de caixa. Mas eu vi que eu não tinha condições de seguir na Emater, porque eu não ia ter tempo para trabalhar na consultoria, porque a Emater eu viajava praticamente toda semana, vivia viajando nos municípios. Aí eu tenho uma gratidão enorme na minha vida, gratidão a Deus, porque as oportunidades foram sempre se abrindo. Surgiu um concurso na Universidade Federal de Pelotas para professor de administração rural. Aí eu me preparei, estudei muito, porque eu concorria com 10 pessoas, sendo que um já era professor substituto, e eu consegui tirar o primeiro lugar e entrei de professor da Universidade Federal de Pelotas, na cadeira de administração rural, na agronomia e na veterinária. E aí, claro, me abriu um leque de oportunidades, isso foi em 1989, e eu comecei a fazer alguns trabalhos já pensando como pesquisa para a universidade em propriedades que os produtores abriam os seus números, as suas informações, os seus documentos, para a gente montar custo de produção, orçamento, fluxo de caixa, basicamente em pecuária de corte. Aí eu ia para lá, na propriedade, ficava lá 2, 3 dias, no meio daquele monte de nota, tudo feito manual, não tinha computador, não tinha nada. Era uma máquina de calcular depois para fazer o fechamento daquelas informações, a minha mulher me ajudava muito para fazer isso, até porque ela como arquiteta também muita noção de matemática, e pegamos com isso a também já começar a fazer algumas palestras. Isso antes de eu criar a Safra Cifras. A gente já fazia palestras, além de dar aula prática para os alunos, Pedro. Os alunos adoravam as aulas. E fazer um paralelo com a economia. 88, 89, aí já na 89 já na faculdade, 90 na faculdade. Foi quando criou a Safra Cifras, mas antes disso eu já era professor da universidade. E os alunos adoravam, né? Porque tu trazia exemplos práticos, eu criava modelos de propriedade, mandava eles fazer qual era a lotação que aquela propriedade dava, o que tinha de área perdida, o que não tinha. Uma propriedade que tinha uma superfície pastoril X, qual era o custo da pecuária de corte naquilo ali, qual era a produtividade de quilos que eles tinham que ter para pagar aquele custo, como é que dava essa evolução de rebanho, que não descapitalizasse o rebanho e fosse um resultado positivo. Então, toda essa coisa que tu sabe perfeitamente que eu estou falando, eu fiz ali, e isso me proporcionou a já ter clientes antes de abrir a Safra Cifras. Eu já tinha clientes, muito poucos, 2 ou 3 clientes de pecuária, mas já tinha, que já ajudava. E em 90 disse assim, bom, agora como eu já tenho uma rendinha ali da universidade, eu tenho uma renda de clientes, vamos abrir uma empresa de consultoria. E essa empresa no início foi ACA, era um nome fantasia, que era Assessoria de Consultoria Pecuária, ACA. Coincidentemente, nesse momento de 90, o Fernando Collor foi presidente do Brasil e os salários das universidades foram lá embaixo. E eu tinha um compromisso, em março de 1990, quando abrimos esse escritório, eu tinha um compromisso de pagar aluguel lá. Tinha que pagar aluguel, pagar luz, pagar água. Já tinha uma colaboradora que trabalhava conosco. A atitude que a minha mulher e eu fizemos foi tirar os nossos filhos de colégio particular, nossos 2 filhos, Fabrício e o Ramiro, e botamos uma escola pública, que com isso sobrava mais recursos para nos ajudar. E nada contra a escola pública, porque eu a vida inteira estudei em escola pública. Então, aí, nesse mesmo ano da ACA, a gente começou a ter mais clientes e eu comecei a ter muito, foi estagiários.
porque o pessoal que gostava do setor e que vinha do meio rural se apaixonava por aquela coisa que ninguém dava na faculdade, aquele tipo de disciplina. Era uma novidade total. Né? Era novidade para o aluno e era novidade para o produtor. Né? Quando eu chegava para fazer palestra, eu perguntava para uma propriedade: quantos hectares é a sua propriedade? É 1.200. O que tem de área perdida? O senhor deve gastar tanto no ano. E os caras acharam que era evidente. Né? Que era evidente. Mas, na realidade, eu já tinha informações que me permitiam fazer isso. Método. E aí, em 90 ainda criamos a Safra Simples, que foi uma criação desse nome, foi da minha mulher e de um arquiteto, e mais um chileno, que na época estava em Pelotas, e tiveram uma felicidade muito grande, que primeiro tem Safras, para depois ter Cifras. Né? Então, foi Safras, e Cifras foi um nome patenteado, registrado. Foi criado em 1990, depois que começou o nome Fantasia Aca. E ali, Pedro, eu tive 2 estagiários, entre vários, excelentes estagiários, 2 que ficaram comigo, se tornaram sócios e até hoje estão na Safra Simples, que é o José Ney Vinhas e o estagiários se tornaram sócios e são importantíssimos, foram e continuam sendo extremamente importantes, são praticamente hoje os comandantes da Safras e Cifras. E aí eu posso depois seguir contando a história, mas eu também quero ficar à disposição de me interromper e me fazer perguntas sobre isso aí. Me escuta, Silotero? Sim. Beleza, porque a minha imagem está congelada, não sei se para ti eu estou me mexendo. Não, para ti, tu está congelado, e a minha? A tua está se mexendo e ouvindo bem. Eu vi que a minha congelou tanto no retângulozinho como do lado, mas se tu está me escutando, está bem. Não, eu estou escutando perfeitamente. Beleza. O que me chama a atenção, comentaste de começar a conversar sobre a questão de falar sobre custos e tal, que esse movimento começou um pouco antes do Plano Real, né? Sim, o Plano Real foi em 94, né? Quando eu comecei. Exatamente. Aí, Pedro, essa tua pergunta, desculpa, é muito importante. Por que também foi importante abrir a Safras em 90 que me levou? Porque foi, depois mais no fim, se tu quiser entrar sobre o agro brasileiro atualmente, ali se deu um grande endividamento do agro, no início da década de 90, até 95, 96, que era aquele descasamento enorme que havia, com aquela inflação de 80%, 90% ao mês que ocorria. Então, tomava o financiamento num dia, daqui a pouco já estava corrigido 70% e 80%. E o produtor rural, as entidades de classe, não tinham informações para negociar com o governo. E o único que tinha naquela época essas informações, em nível privado, era eu, porque aí eu já tinha muitos dados de arroz também. Daí por 92, 93, 94, que não foi só pecuária, foi para atividade. Exatamente. Que provavelmente nós estamos chegando próximo da segunda. Aí eu ia muito para Brasília para assessorar, na época, a Federal Arroz e a Farsul, para discutir no Ministério da Fazenda e no Ministério da Agricultura custo e orçamento, até para poder fazer uma redefinição naquele endividamento que existia, como é que poderia fazer. E foi nesse período que surgiu os planos de saneamento, que foi o PESA, né, e a securitização, que foi os 2 programas de saneamento e endividamento. O PESA terminando agora, praticamente, muita gente está acabando agora de... Sim, a securitização também. Então, eu trabalhei muito nisso aí. Isso me deu muito prestígio, né? Porque, por saber trabalhar com esses números, ter essas informações. E aí, depois eu quero te comentar como é que foi surgindo os outros serviços dentro das Safras e Cifras, que não era só custo e só orçamento e só financeiro. Mas vou deixar tu me perguntar. Então, Silotero, assim, que, por exemplo, nós conversando com produtores e tal, eu comento muito que a fazenda, né, a fazenda e o negócio agropecuário, ele começou a ter a visão, e a pecuária em si especificamente, ter a visão de como fosse um hotel, ou seja, hoje o boi tem um valor de diária. Mas foi muito interessante essa cronologia na qual foi comentando, e para mim uma surpresa, de que antes de chegar ao Plano Real, e
por isso que eu digo, provavelmente o senhor provocou essa conversa da preocupação com o custo, porque, digo, mesmo que eu tive dentro da família e mesmo com produtores de 60, 65 anos, que pegaram a parte ali da década de 80, de que se tinha muito a frase, o produtor que fazia tudo, ou seja, que era produtivo, não necessariamente era o produtor que comprava campo, né? Por quê? Isso tinha. Na verdade, não adiantava tu ser muito produtivo se tu não soubesse utilizar a inflação e os mecanismos financeiros que se tinha em função da grande inflação que se teve no Brasil na década entre 80 e 90. Então, ficou nessa geração de 60 até o... Eu noto que se teve no início, já não mais, uma resistência por planejamento. Porque o que acontecia? Não adiantava tu planejar, que daqui a pouco o governo mudava as regras do jogo e aí todo o planejamento ia para as cucuia, né? Então, baseado nisso, eu queria lhe fazer uma pergunta, depois de nós entrar nos produtos específicos criados às safras e cifras que sugeriste, se, quando chegou o Plano Real, a demanda por conhecer seus custos e organizar sua fazenda aumentaram ou não? Não, aumentaram. Eu acho um grande erro, Pedro, nós que também tivemos uma vida acadêmica o grande erro é que as universidades trabalham muito pouca prática com o produtor. Claro que nós temos exemplos aí que tu falou, por exemplo, o Lobato, o Júlio Barcelos, tem vários outros profissionais aí que na URGS eram, até para corrigir ali no início do BICA, eu fui professor da Universidade Federal de Pelotas, não foi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vontade eu tive, mas fui de Pelotas. Pegaram a fazer pela necessidade, né? Pela necessidade. Porque começa junto naquela abertura econômica de 90, né? É bom a gente entender que aquela abertura econômica que o Collor fez, que também não foi tudo errado que ele fez, a sociedade de consumo se abriu para o Brasil, né? E ali muitas coisas que não se gastavam e não se comprava começaram a ter... A sociedade começou a comprar, a família do produtor começou a comprar. Então, por exemplo, aquilo que só antes tu comprava na cooperativa, e que com a entrega da lã, tu pagava lá e fazia a liquidação para os custos da fazenda, começou a ter outros custos, outros consumos, e aí a pecuária começou a se tornar uma atividade, por não ter uma rentabilidade alta e ter um custo alto, se tornando inviável, né? Ali começou muitos arrendamentos de campo, ali começou a entrar bastante a lavoura de arroz também, já vinha entrando e aumentou a entrada da lavoura de arroz em Campos da Fronteira, onde muitas vezes os proprietários eram resistentes a isso aí. Então, a dificuldade... Vislumbrando, só para caracterizar para os nossos ouvintes, vislumbrando um aumento da renda, de uma renda da propriedade como um todo, né? Uma renda de uma propriedade como um todo. Entendeu? Então, isso aí obrigou que começasse a fazer conta. Uma nova geração já chegava naquela época também, no campo, que já tinha estudado mais fora, tinha passado por faculdades, embora pouco conhecimento de custo, e não só ter entrado, mas aumentou a despesa das famílias, né? Aumentou, porque tu tem uma sociedade com consumo maior e tem mais filhos trabalhando junto, porque uma coisa foi a geração que se formou em 75, como a minha, que tinha quantidade de empregos. A geração que se formou em 90, e poucos ali na época de inflação, tinha muito pouco emprego, a maioria tinha que voltar para as propriedades da família. Então, antes tu tinha uma família, tu passava ter 2, 3 famílias consumindo dentro da propriedade. Então, a gente tem que entender essa parte humana também, para ver, por causa da despesa, porque às vezes a gente olha só, o resultado de uma fazenda é positivo, sim, mas e o custo da família? Eu me lembro que na época eu fazia custo, onde o custo da família era muito maior que o custo da fazenda. Entendeu? Sim, com certeza. Então, nós tínhamos 2 fazendas, o custo de 2 fazendas para uma propriedade só. E isso a gente tinha que abrir. E o caminho, né? E o caminho, Silotério, que muitas vezes deve ter passado, e a gente tem a oportunidade de, às vezes, assim, dizer, o meu custo família é 20 mil reais mês. Só que a fazenda, vamos dizer, tinha capacidade para 10 mil. Qual é o projeto que tu tem para... Eu tenho que pagar esse meu custo, 20 mil. Não pensava na hipótese de reduzir o seu custo família, né? Na verdade, como na sua trajetória mesmo comentou, começando com as safras e cifras, bom,
meus filhos vão para o colégio municipal e tal, para eu poder pagar o aluguel. Então, e eu sendo a terceira geração de famílias de agropecuaristas, no caso, o meu avô era gerente de granja, começou do zero, né? E a gente, na família, entendeu que quando o negócio está ruim e os preços baixam, o padrão de vida também tem que baixar. Não adianta seguir gastando do mesmo jeito, né? E quem é produtor rural sabe que não pode manter sempre seu padrão, e sim, quando a atividade econômica não está tão atrativa, apertar o cinto faz parte do ciclo econômico, né, Silutano? Na época, inclusive, Pedro, o pessoal misturava muito família e negócio na conta bancária, entendeu? Então, às vezes, parecia que a família gastava pouco, mas estava tudo misturado lá na conta bancária. E aqui tem umas brincadeiras que, na época, também nesse início, tinha uns que diziam assim, não posso abrir todos os meus números, tem umas informações aí que não pode aparecer. Até eu brinco. E eu sempre fui e continuo sendo o estimulador que as mulheres participem dessa construção, desses controles financeiros, administrativos, tributários, porque a mulher é muito mais detalhista, o produtor normalmente gosta de estar no campo, não gosta de estar nessa parte de controles. Eu sempre estimulei, então as mulheres que a gente atendia nas fazendas, normalmente a esposa do produtor participava ativamente junto. E aí naquela época, também levava o gado da fronteira para as pastagens do Planalto. E claro que um pouco dessas histórias eu inventava nas minhas palestras. E aí chegou assim, um dia, eu vi que estava gastando muito em sal mineral no custo de pecuária. Aí eu disse para o cliente, mas tu está gastando muito sal mineral nessa pecuária, tu está botando nas pastagens lá do Planalto do teu gado, você tem uma deficiência mineral tremenda nesse solo. Fica quieto, que é a única coisa que eu posso gastar que a mulher não controla. Então, tinha essas coisas da vida, histórias que a gente se lembra, mas a separação foi uma coisa difícil, separar a despesa particular da despesa, e isso eu sempre batia muito para separar a despesa particular da despesa da fazenda, porque muitas vezes o problema não era a fazenda, o problema era a família, que gastava muito, que vinha a distâncias maiores, né? Que vinha a distâncias maiores, que pelas associações foram se fracionando e, com isso, diminuindo a sua renda, diminuindo a sua rentabilidade. Exato, e digamos, né, e falamos, acho que por eu ter feito o mestrado, doutorado, e hoje dentro do portfólio, nossos clientes, e o senhor seguramente também, poder conversar com pessoas de outros ramos, há de a gente comentar de que essa questão de separar a despesa familiar e da empresa, na vida do empreendedor, quando ele não consegue amadurecer o seu negócio, é difícil, inclusive, em empresas urbanas, né? Tu conseguir separar. Então, não é somente para quem está nos ouvindo, né? Não é somente em fazendas. Essa construção e a maturidade de tu entender, cara, uma coisa é a vida da empresa, outra coisa é a minha vida pessoal. Como o Luciano Hang, da Van, comenta muito, né? A Van é uma empresa rica de um dono pobre, né? Então, de que no caso, a empresa deve ter, porque é muito comum também a gente ver daqui a pouco um padrão de vida alto e a empresa comprando mal, né? Falasse uma coisa aí, Pedro, que o teu avô começou como gerente de granja, eu sou um admirador dessas pessoas que construíram. Essa coisa de não separar o que é da vida particular da fazenda é um gerador de atrito na família. É um fator gerador de atrito na família. E por isso que tu dissesse ali, num dado momento, que a pecuária é cíclica, né? Como a vida da gente é cíclica, que o sucesso não é permanente. E as pessoas não entendem ainda que é ciclo. Tanto é que o endividamento de hoje, a causa é 2021, não é 25, 26, exatamente. 24. Mas, então, para fazer esse aperto que é necessário fazer em momentos de dificuldade, se tu não tiver essas informações bem separado o que é família, o que é negócio, tu começa a criar um atrito familiar, porque nem todos trabalham no negócio, nem todos os filhos trabalham no negócio. E num dado momento tu tinha uma retirada, uma distribuição que a fazenda fazia para aquele filho que não estava no negócio, e ele fazia um investimento baseado em que aquela retirada fosse linear, que sempre iria continuar retirando aquele valor todos os anos. E aí, num dado momento, cai a rentabilidade da fazenda, ou da lavoura, ou da granja,
E a retirada passa a ter que ser menor, a distribuição de resultado passa a ter que ser menor. E se isso não está bem claro, o que está da cidade acha que o que está lá gerenciando, o irmão que está gerenciando, está roubando dele. Porque ele não consegue entender que num dado momento ele retirava mais e agora ele está retirando menos. E ele fez um compromisso lá no investimento que ele fez urbano, baseado na retirada maior. Isso é governança. Isso é governança. Essas informações têm que estar separadas, têm que ser apresentadas para todos os sócios e definida pelos sócios o que pode ser retirada, quando pode ser retirada, quais os investimentos que podem ser feitos. Isso evoluiu absurdamente, né? Hoje, as propriedades que estão com uma boa gestão, uma boa governança, tem isso muito claro, nem precisa falar. Mas no passado era uma dificuldade enorme e era um fator gerador de estresse muito grande dentro das famílias, dos negócios. E já pegava uma dizer, um cunhado, o outro tem carro novo, nós estamos com carro velho, eu até invento que um dizia assim, não, eu tomo banho no Rio Uruguai, estou aqui, que sou aposentado da Caixa Federal, a minha cunhada lá e o teu irmão, passo em Jurerê, passo em Camboriú, e nós aqui tomando banho no Rio Uruguai, porque tu já está achando que o outro está melhor, está roubando. E essas coisas você não pode deixar, porque se isso tu deixar evoluir, tu passa a não fazer uma sucessão, tu passa a ter uma herança, porque tu vai fracionar a propriedade. É certo que na hora que morreu os fundadores, esse que está frustrado, que o cunhado, a cunhada, ou coisa está ganhando mais, ele não vai seguir nessa sociedade. Ele vai querer vender o pedaço dele, primeiro ele vai tentar explorar e provavelmente não vai dar certo. Depois ele vai querer vender o pedaço dele, de preferência que não seja para o irmão. Então, por isso que eu digo que a sucessão é um processo vivo. Ele é um processo que tu tem que organizar em vida dos pais sempre. O pior momento de fazer a sucessão, que para mim não é sucessão, é depois da morte dos pais. Tu tem que organizar em vida. E os pais têm que entenderem disso aí, que eles não estão perdendo o poder. Tem pais que têm medo de trabalhar, tratar desse assunto, porque acham que vão tirar o poder dele. Nós, na Safra de Cifras, não. Nós protegemos os pais até o final da vida. Mas definimos como serão as participações dos filhos, como serão as funções, como vocês estão fazendo nas fazendas de vocês aí, Pedro. Porque isso fique bem claro, e que tenha transparência e comunicação. É fundamental ter transparência e comunicação. Se não tiver transparência e comunicação, é certo que vai ter problema e vai ter atrito, e não vai ter sucessão. Agora, voltando para safras e cifras, assim, bom, começa a safra de cifras falando ou seja, provocando o produtor para ele conhecer o seu custo de produção, custo família, ter um caixa separado, e vai contando, por favor, seu Otero, que eu acho que aí vai misturando a história de safras e cifras com a história agropecuária do Brasil e do nosso estado mesmo. Eu acho que dá para fazer paralelos. Bom, quanto tempo seguiu nessa pegada somente de gestão? E aí, quando que vamos dizer, que novos produtos e novos ciclos foi se dando conta que eram interessantes surgir? Porque, claro, seguramente na conversa com os produtores, bom, uma dor aqui, uma dor ali, e normalmente com o tempo a gente aprende que a dor de um cliente não é só dele, sim de vários. Né? Eu sempre digo que ninguém faz nada sozinho. Senão isso para mim não existe. A pessoa que achar que vai fazer tudo sozinho, não vai fazer. Em 1992, houve um recadastramento do INCRA em todo o país, das propriedades. Recadastramento do INCRA, para a CCR, atualizar os cadastros das propriedades rurais. E aí eu já tinha o Genê e o Gustavo, contratamos um aposentado do INCRA para vir trabalhar conosco, e aí nós prestávamos esse serviço também de cadastro do INCRA. Claro, então nós íamos na propriedade, nós já não tínhamos mais só a parte de custo, nós já tínhamos a parte fundiária, avaliávamos propriedades, fazia avaliação, fazia os cadastros e, paralelamente, sempre fazendo palestras. A grande alavanca das Safras e Cifras, e até hoje ainda importante, é fazer palestras. Tá? Sempre iniciar pela palestra. Nós iniciamos as Safras e Cifras pelas palestras, das palestras para os cursos e dos cursos para os clientes. Essa foi a curva que se trabalhou sempre. Na palestra, tu botava bala, no curso, tu treinava, ele se interessava que tu fosse assistir ele. Tá, então, por exemplo, nós já tínhamos curso, já tínhamos a parte fundiária, começando a atender a parte fundiária, que era forte, e aí os produtores pegaram e diziam, mas vem cá, se eu estou trazendo as notas e os documentos para vocês fazer custo, orçamento, fluxo de caixa, por que vocês não fazem a parte fiscal? Depois eu vou ter que tirar esse documento daqui e levar lá no contador.
Aí nós buscamos contadores, tá? E criamos uma estrutura contábil e fiscal. Então, nós tínhamos a parte de gestão econômica e financeira, nós tínhamos a gestão fundiária e a gestão tributária. Isso nós ficamos trabalhando mais ou menos até 2000, eu acredito que até o ano de 2000, 2000 e pouco. Aí começou, naquele período, uma pressão, depois de 2002, começou uma pressão depois de 2002, quando o primeiro governo do Lula assumiu, os produtores pegaram a ficar com medo da reforma agrária. E aí começaram a classificar as propriedades que seriam estulhadas, que podiam ser desapropriadas. Claro que quanto maiores as propriedades, a possibilidade de ser desapropriadas, se fossem propriedades produtivas, era mais fácil, ou até invasões de propriedades. Aí nós pegamos fortalecer essa nossa parte fundiária e trabalhar como é que nós podemos fracionar as propriedades. Como é que nós podemos fracionar? E aí nós tivemos uma ideia de começar a criar pessoas jurídicas, porque sempre se trabalhou com pessoas. Então, a gente fracionava propriedades onde uma grande fazenda, uma fazenda de 2.000, 3.000 hectares, no meio da fazenda se localizava uma pessoa jurídica e as pessoas físicas não eram lindeiras delas mesmas, né? No meio tinha uma pessoa jurídica. Então, tu tinha pessoa física no quinhão, pessoa jurídica, pessoa física. Então, tu diminuía a visibilidade dessa propriedade sujeita a uma desapropriação ou uma invasão. E começamos a entender, e o tempo, quem sabe foi uma das coisas que nós demoramos mais, eu principalmente, demorei mais, mas não só eu, a equipe toda, entender que custo, orçamento, fluxo de caixa, contabilidade fiscal, essa parte fundiária é meio. O mais importante são as pessoas. E se as pessoas são as mais importantes, a harmonia das famílias, que são os produtores rurais, que mais de 90% são trabalhados por famílias, propriedades rurais brasileiras, era a coisa mais importante que nós tínhamos que trabalhar. E aí nós dissemos assim, mas como é que nós vamos trabalhar as famílias? A gente vendo que as propriedades, muitas propriedades deixavam de existir por causa que não havia um preparo da associação. Porque isso, uma vez, numa palestra, eu nunca me esqueço, Pedro, em Dom Pedrito, eu disse que as propriedades, isso há mais de 30 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás, eu disse numa palestra que as propriedades iriam cada vez ficar maiores. E aí um produtor lá, não me lembro quem é hoje, levantou e disse, não, senhor, está errado, as propriedades vão ficar menores, porque a Câmara vai dividir as propriedades. O que ele quis dizer? Ia ter vários filhos, cada um ia ficar com um pedaço, então ia fracionar. E eu disse, não, as propriedades vão ficar maiores porque é o seguinte, se fracionar demais essas propriedades, nenhum desses proprietários que vai assumir esses quinhões vai sobreviver, porque não vai ter renda suficiente para sobreviver. Então, eu associei isso, associei pessoas e escala. E como é que nós podemos fazer que não se fracione as propriedades e que esse negócio continue num tamanho crescendo? Não quer dizer que a escala sozinha seja garantia de sucesso, mas ela é um componente importantíssimo. É o processo de sucessão. Saber trabalhar com as famílias, saber trabalhar com as pessoas, saber trabalhar em governança, organizar esse processo sucessório para que essas propriedades não se fracionem. Ao contrário, continuem juntos, depois que os fundadores não estiverem mais aí. E um carro-chefe fortíssimo, hoje ainda é a sucessão e a governança, porque tudo passa por dentro dela, né? Ela estando organizada, e até porque, se tu pegar, Pedro, a parte de custo hoje, de orçamento, ela é muito importante para a gestão do negócio, mas ela é muito importante para a gestão da família. Tu ter números, tu ter transparência, tu ter informações para mostrar para a família, para tomar decisões ali, por exemplo, nós vamos fazer investimento, esse ano nós vamos fazer investimento, o tamanho do resultado, como é que nós vamos fazer a distribuição? Isso não pode ser voo cego, isso tem que ter informações abertas, e nós fizemos isso, no mínimo uma vez por ano nós fizemos com toda a família, os que trabalham na propriedade e os que trabalham fora da propriedade, que nós chamamos de fórum familiar. Então, no fórum familiar, nós levamos toda a família, inclusive os agregados das pilchas, que eu chamo, que é os genros e noras, apresentamos todos os dados, nós estamos já levando crianças de 12, 14 anos e é criado um ambiente de brincadeira para as crianças de 12, 14 anos, mas ligado àquele negócio do campo, até para que eles comecem a entender se eles vão estudar e vão querer voltar para o campo ou se eles vão fazer outras profissões.
Então, a gente bate muito nisso aí, comunicação e transparência. Hoje, 65% dos negócios não dão certo porque as famílias trabalham por falta de comunicação. Não tendo comunicação, não tem transparência. E não tendo transparência, tu pode ter certeza que existem dúvidas e existem atritos. Então, isso continua sendo nosso forte. Claro que hoje a parte tributária também é muito forte nossa. Essa reforma tributária que o governo fez um discurso junto com os políticos que aprovaram ela, e que muitos políticos que aprovaram ela não sabem o que aprovaram, porque agora vão ver os produtores reclamar, não só os produtores, a sociedade reclamar da reforma tributária, porque a reforma tributária não tem nada a ver com o governo e os políticos disseram, que era diminuir a burocracia e diminuir a carga tributária. Ela só aumenta a carga tributária e só aumenta a burocracia. Nós estamos umas equipes especializadas nas safras de cifras hoje, só trabalhando na parte tributária. A parte tributária sempre trabalhou, mas trabalhando na parte da reforma tributária. E é desesperador, Pedro. É desesperador porque vai aumentar a carga tributária e o que vai aumentar a burocracia para o produtor. Hoje tu vai ter que ter tudo que é controle para saber para quem tu vende. Daqui a pouco tu vende para alguém que não tem crédito. Se ele não tem crédito, tu não consegue abater o imposto que tu pagou, então o imposto vai ser muito mais alto. E assim mesmo nós estamos trabalhando, no caso do produtor rural, que tem todos os controles, que só vende para quem consegue crédito, quem tem uma quantidade de informações, ela deve aumentar a carga tributária em torno de 10%. Não tem nada a ver com o imposto de renda. Vai aumentar em torno de 10%, 10,26% a carga tributária. Então, as 4 grandes áreas da safra cifras, para mim fechar essa parte hoje, é a sucessão em vida, a organização do planejamento sucessório, a governança, o planejamento tributário e a gestão econômica e financeira. Depois, tem áreas novas que começam, a área da mediação, que é uma área para evitar que está em justiça, e que está sendo muito solicitada a área de gestão de pessoas. Como se implantar planos de carreira dentro da empresa rural, para que possa haver uma retenção dos colaboradores, que nós estamos com um apagão de mão de obra no país, então, formas de capacitá-los para que eles obtenham maior produtividade da tecnologia que está disponível hoje, mas que esse operador pode não estar preparado para operar e aproveitar toda aquela tecnologia e para valorizar os bons colaboradores para que eles possam ser retidos e ficar na propriedade. E até mais adiante, eu queria, no finalzinho, se tu me der essa oportunidade, comentar o processo sucessório das safras de cifras e a governança das safras de cifras, para mostrar que o que nós fizemos, o que nós vendemos, nós já executamos aqui dentro também da empresa. Muito legal, fica à vontade, pode entrar aí, pode já falar sobre ele, e aí eu tenho alguns temas aqui e não fica, ele pode seguir conforme vai falando, eu vou fazendo perguntas. O processo sucessório das safras de cifras está todo feito, entendeu? Quando nós iniciamos a safra de cifras, quem era o mais velho era eu tinha 2 filhos, em 90 eu tinha um filho com 9 anos e outro filho com 7 anos. Os outros não eram nem casados, os outros sócios. E a primeira regra que estabeleci foi que filhos e cônjuges não poderiam trabalhar na safra cifras. Aí as pessoas dizem assim, mas, poxa, tu não quer que teus filhos trabalhem na safra cifras? Os meus 2 filhos são advogados, um é advogado e engenheiro, e as minhas 2 noras são advogadas. Nós temos hoje mais de 50 advogados na safra cifras. Nós somos hoje 338 colaboradores na safra cifras. Não pode. E nem cônjuge pode trabalhar. Por que não pode? Porque certamente, se eu não tivesse feito isso, a safra cifras não teria crescido como cresceu. Porque as pessoas iam pensar o seguinte, nós vamos trabalhar para a família do Siloterra. Não. Hoje as pessoas trabalham na safra cifras pensando que eles também são donos da safra cifras. Tanto é que nós temos hoje mais de 60 sócios na safra cifras. Para te ter noção, a quantidade de sócios que nós vamos tendo. Nós, os sócios hoje, recebemos 42% do que é distribuído do resultado. 58% é distribuído entre sócios que estão na linha de frente, coordenadores, supervisores e equipe de apoio. Nós temos, por exemplo, os PLR, que os programas de distribuição de lucros e resultados, onde tem colaboradores que recebem um salário a mais por ano, não é salário mínimo, salário que ele ganha. Colaboradores que recebem 2 salários a mais por ano
e tem colaboradores que recebem 4 salários a mais. Então, tem colaboradores que recebem 17 salários por ano. E uma grande gama participa do variável, por isso que vem 42% só para os sócios. Eu era o único sócio no início, hoje eu tenho 22% só da Safra Cifras. E participo só em 9,8% do resultado da Safra Cifras. Então, essa ideia de que ninguém faz nada sozinho, que tem que se valorizar as pessoas, que tem que se trabalhar as pessoas, alguém pode dizer, pô, mas tu é dono e hoje está com 9,8%. Pedro, se eu tivesse deixado lá atrás entrar filhos, entrar genros eu não tenho, mas noras que pudessem entrar, não que a minha nora não tenha competência, eu tivesse deixado cunhados, alguém da família, e provavelmente a Safra Cifras não teria esse tamanho. E provavelmente os meus 9,9% do resultado hoje, eu tendo 70% ou 80% do resultado, fosse muito menor que meus 9,9% que eu recebo hoje. Então, essa coisa de ter participação, de ninguém fazer nada sozinho, é isso aí. Então, a Safra Cifras é determinada hoje, assim, funciona assim. Se tu for sair, se tu for vender cotas, nós somos obrigados a vender cotas para os novos que entram. Tá? Tu vende cota em 14 semestres, a pessoa te paga em 14 semestres, tá? Então, ele paga em 14, e tu que vendeu as cotas recebe em 14. Por que 14 semestres? Porque ele tem que gerar renda, já como sócio, além de ele ser executivo, ele passa a gerar renda como sócio para poder pagar as cotas que ele compra. Isso no processo da associação, nós já tivemos um sócio que já faleceu, 2 sócios que já faleceram, um já um pouco mais moço do que eu, e o outro extremamente jovem. A família recebe a sua participação, que ele tem direito ali dentro da sociedade. É o meu caso. O meu caso e da Rosa, que é minha mulher, que somos fundadores, somos os únicos sócios que podemos ficar nas Safra Cifras depois de 65 anos. Então, essa turma vai ter que me aguentar um tempo mais ainda, por isso que eu me cuido bastante. Faço bastante exercício, pilates, caminho, porque eu quero durar mais. Os outros sócios com 65 anos têm que sair. Meus filhos não vão deixar de receber o que eu tiver quando eu morrer, quando a minha mulher morrer, entendeu? Eles vão receber. Só eles não podem estar na operação. Nem eles, nem os filhos dos outros sócios e nem os cônjuges. Isto não dá atrito, isto evita o atrito. Ninguém mente da pressão que receber mais, que receber menos. São regras completamente definidas. Nós temos os órgãos de governança, nós temos um conselho, que é o conselho da holding, nós somos 4 sócios, nós temos um conselho consultivo, e depois nós temos um comitê estratégico, que é o comitê que trata dos negócios, tá? Que trata dos novos negócios, que trata dos negócios. E depois nós temos outros grupos de gestores, aí tem vários grupos, mas que fazem parte da governança, mas a estrutura de cima é essa aí, conselho consultivo e comitê estratégico. Transparência total, abertura total, graças a Deus temos tido muito poucos problemas, até porque com as regras evita os problemas, evita os atritos, e graças a Deus vem dando certo. Hoje nós temos a lei da matriz de Pelotas, nós temos escritório em Goiânia, lá nós temos um escritório que é lugar para 80 pessoas, atualmente nós temos 45 pessoas em Goiânia, temos um auditório para 80 pessoas, temos escritório em Cuiabá, temos escritório em Castro, no Paraná, temos escritório em Ribeirão Preto, Porto Alegre e Uruguaiana. Essa é a nossa estrutura de escritórios. A gente está procurando sair um pouco aqui de Pelotas, embora ainda tenhamos aqui mais de 200 colaboradores em Pelotas, mas para as regiões que a gente atua mais, porque hoje nós atuamos muito mais sudeste e centro-oeste que sul. Embora, claro que nós temos clientes antiguíssimos aqui no sul, continuamos atendendo, no noroeste, no Planalto, na fronteira, na região da campanha, aqui na Zona Sul. Mas o crescimento se dá maior onde está o crescimento da agricultura brasileira e do agro brasileiro lá em cima. Multidisciplinaridade também de formação, porque quando entra no processo hoje numa propriedade, nós só não atendemos a parte de produção. A parte tecnológica da produção nós não atendemos. Mas nós temos agrônomos aqui dentro, que hoje são minoria, embora tenha sido fundado por agrônomos, advogados, administradores, economistas, contadores, psicólogos, pessoal da área de RH, pessoal de comunicação e pessoal de marketing. Então, é uma multidisciplinaridade. O que isso nos ajuda? Quando nós chegamos na propriedade, nós conseguimos ter a fotografia da propriedade. E aí, poder analisar onde que tem que atacar primeiro, quais são os setores que tem que atacar primeiro, claro, sempre de acordo com a vontade e a decisão dos proprietários.
legal, muito legal. E essa estrutura, assim, porque, assim, normalmente a estrutura de uma propriedade, né, Silotera, ela é simplificada, no caso, ela é concentrada, como se diz, o pessoal, tá, mas quem é o homem da caneta, né, que o pessoal fala muito aqui no Sul, e que é o decisor. Como é que consegue traduzir que eu concordo 100% que necessita dessas funções multidisciplinares, porque é assim, a propriedade ela é multidisciplinar, né? Se o cara não está bem de cabeça, dificilmente ele vai fazer um bom negócio e vai conseguir analisar bem as fases e os ciclos do seu negócio e, por consequência, até mesmo a relação familiar. Como consegue-se fazer essa tradução, né? Porque para o produtor, queira ou não, a não ser que seja alguém que já tenha vindo do meio empresarial, e aí fica claro dele entender que o negócio é multidisciplinar, mas quem pega o Centro-Oeste, por exemplo, né? Normalmente, a realidade que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, que ali, década de 60, 70, teve a maioria dos donos de fazenda que cresceram, os novos produtores, né? A exemplo, por exemplo, como eu disse do meu avô, eles não terminaram o segundo grau, né? E foi muito na sua visão, no seu negócio, para papai. Então, a grande maioria tem dificuldade em ter muita gente gerindo esse negócio, né? E o agronegócio do Centro-Oeste, eu acredito que ele acabou passando por isso também. Teve as pessoas que foram lá abrir campo, passar trabalho, né, até chegar onde estão hoje. Pode estar seus filhos, seus netos já com uma visão que puderam estudar até mesmo nos Estados Unidos, em outros locais, e ter uma visão complementar, mas como fazer essa tradução e entender de que sim, precisa dessa visão multidisciplinar para que o negócio fique equilibrado, né? Porque acho que, primeiro, antes de eu dizer isso, não estou questionando, na verdade dizer que eu concordo 100% com a visão multidisciplinar e acho que é necessário, mas eu tive essa curiosidade de ver como traduzir isso, né, para o patriarca, de que ele precisa dessas, vamos dizer, de um advogado para definir um contador, para economizar tributo e também para poder, porque na verdade a primeira questão que ele vai se preocupar eu tenho que ter safra, né, eu tenho que ter produção, eu tenho que ter silo, eu tenho que ter... Mas tem uma série de detalhes que, vamos dizer, a carreira se ganha quando se ata ela, né, no início. Então, na verdade, às vezes, antes de tu botar a semente no solo, tu já pode ter ganhado ou deixado de gastar muito dinheiro. Pedro, na realidade, o Centro-Oeste é por pessoas de pequenas propriedades que foram para lá com todo aquele sacrifício e desenvolveram o Centro-Oeste, né? Admirável, tu ouvir as histórias, que contam, admirável. Quando nós começamos a falar sobre sucessão, e principalmente em palestras, e até pessoalmente, o patriarca dizia assim: tu acha que eu vou morrer? E eu dizia: a sorte tua que não sabe quando. Eu dizia: a tua sorte é que tu não sabe quando. Quando a gente nasce, a gente começa a diminuir a expectativa de vida. Isso era um poder de centralização que ele tinha. A caneta é minha e só minha. Com a entrada das novas gerações, e pegou a desmistificar o negócio da sucessão, que sucessão é morte, para nós, sucessão é a continuidade. Com a entrada das novas gerações e a burocracia desse país, tá, começou a obrigar que ele não tinha condições de tocar a área da produção e tocar a parte administrativa, financeira, tributária, e montar documentos para contrato. Não tinha e não tem. Aí essa nova geração começou a entrar e entender isso, entender. E aí teve uma participação muito importante das mulheres, que são detalhistas, organizam e participam disso aí, e foi obrigado a abrir. E tem que ser obrigado, né, Pedro? Porque hoje tu começa a ter o seguinte: tu tem 3 gerações dentro da mesma propriedade hoje, porque graças a Deus a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Eu não tenho uma expectativa de vida, por exemplo, eu estou no podcast contigo aqui 1h20, tá? Com 73 anos. Antigamente, 73 anos, o cara estava de pijama na beira de um fogareiro de brasa, com uma mulher se abanando em casa. Hoje, tu olha o produtor rural, o cara com 73, 75 anos está em atividade. Claro que ele acha que está na plena atividade da capacidade física, ele não está, né? Ele só acha que está, né? Mas aí tu já tem o filho dele e o neto dele trabalhando no negócio. Então, tu passou de uma geração que era ditatorial, que mandava sozinho,
para ter 3 gerações dentro da mesma propriedade, dentro do mesmo negócio, com formações na vida pessoal completamente diferentes, em termos de relações, de casamento, ou nem que seja de casamento, não precisa ser de casamento, de qualquer coisa. Então, se tu não estruturar essas relações, vai haver uma briga permanente lá dentro da propriedade. Né? Então, a gente protege o fundador, ele se sente seguro, porque antigamente, lá na década de 70, morria o fundador, e os homens sempre morrem primeiro que as mulheres, porque eu vou te perguntar, tu já viu excursão de viúva? De viúvo? Só vi excursão de viúva, tu nunca viu excursão de viúvo. Então, por que os homens morrem primeiro? Morria o marido, o fundador, a esposa ficava completamente desesperada, porque ela não sabia nada do negócio. Sim. Só quem sabia era o marido, e ela ficava com medo de ficar pobre, né? Com medo de... Primeira coisa que muitas famílias atendiam assim no início, principalmente na nossa região de fronteira, de pecuária, que as viúvas ficavam desesperadas, né? Desesperadas porque não sabiam absolutamente nada. Isso hoje praticamente não acontece mais, né? Com essa participação efetiva das mulheres nos negócios, e é uma geração, embora com 70, 80 anos, que está entendendo melhor isso aí, entendeu? Então está muito mais fácil hoje trabalhar um processo de sucessão. E a organização e o ferro fez ele entender que ele precisava dividir. Até porque tu sabe que houve uma concentração, né, de tamanho de negócio, não é, Pedro? Por exemplo, na década de 70, ali, nós tínhamos 45% da população do campo, hoje nós temos 16%. As áreas não deixaram de produzir, elas só aumentaram de tamanho, que confirma aquela minha palestra de Dom Pedrito, há 30 anos atrás. E a complexidade, com o crescimento, a complexidade do negócio aumentou. E tu sabe que esse fundador, ele gosta de estar lá na produção, é lá que ele iniciou, foi lá que ele desenvolveu, foi lá que ele cresceu. Então está muito mais tranquilo hoje. Tem que haver confiança, né? Se não haver confiança em tudo, né? Tem que haver confiança. Ele confia, presta contas, tem que prestar contas, a gente faz questão que ele saiba. Às vezes, hoje, alguns já não querem mais nem participar das reuniões. A gente ainda insiste muito que alguns momentos das reuniões da família eles participem. Mas está muito mais tranquilo hoje pela necessidade, pelo crescimento do negócio, pelo número de gerações do negócio e pela burocracia do país. Gostaria de fazer 2 apontamentos assim, sobre a questão de sucessão. O primeiro, pela questão de que deve ser o que sente e tal, que é a questão do patriarca, né? Como muda o estímulo dele, vamos dizer, aos 73, aos 74, 75 anos, se ele e o modo que ele vai estar gerindo o negócio dele, quando ele vê que tem essa sucessão, né? Que ele tem essa continuidade. Ao contrário de quando tem um cara que conseguiu conquistar, muitas vezes a partir do seu esforço, e é louvável, mas não está conseguindo, no caso, por modus operandi, às vezes não dá oportunidade, o cara está chegando na fase, vamos dizer, indo para onde ele deveria ser o presidente do conselho, vamos dizer assim, ou ficar não no operacional, e ele, cara, nenhum filho quer trabalhar comigo e tal, para papá. Então, primeiro ponto é para entender, para mim é notório, assim, o cara que tem a sucessão do que não tem, 2 pessoas da mesma idade, o combustível é totalmente diferente. Um é gasolina de avião e o outro é gasolina com água, né? Então, Tu bateu perfeitamente, e normalmente a culpa é do fundador, né? Do patriarca, que não é que eu sempre digo, não queira trazer todos os filhos para o negócio. Os filhos do negócio têm que vir se eles gostam do negócio, se o negócio comporta ter mais membros da família do negócio. Mas isso não inviabiliza de preparar os filhos para ser sucessores. Entendeu? Porque a sociedade, para mim, mais difícil de dar certo, se não for preparada em vida dos fundadores, é a sociedade de irmãos. Porque a sociedade de irmãos, se não foi preparada na vida dos pais, ela é uma sociedade patrimonialista. Eles são sócios por causa que o patrimônio é da mesma origem. Mas eles não se escolheram para ser sócios. E aí tem aquela disputa de liderança de tudo isso. Então, hoje nós temos o caso exatamente o que tu falou, que não existe sucessores. Que não tem sucessores. Não tem, porque os filhos não querem trabalhar com os pais, e acontece um fenômeno, não é, Pedro, que cada vez tem menos filhos. As famílias têm menos filhos. Então, se tu não souber trabalhar com os filhos, tu não vai ter sucessor. Provavelmente não vai ter, tu vai ter herdeiro.
tu tem 1, 2 filhos, tu nunca abriu a possibilidade deles trabalhar. É o que eu digo, se a luz brilhar para um filho só com 47, 48 anos, esse filho vai ser um péssimo gestor, porque se sou eu com 47, 48 anos, que recém vou ter a oportunidade de começar a ajudar a fazer a gestão da propriedade, eu sou um incompetente. Eu já era para ter saído muito antes e ter buscado outra oportunidade na minha vida. Entendesse? Então, tem gente que exatamente, que tu falasse, eu nunca vou ter problema, eu quero durar bastante. Aí tu tem um problema de uma hora para outra. Como é que tu faz? Se tu não tem uma regra, determinada ali dentro, morre um filho, entra uma filha, entra um cônjuge ali para dentro e pega a complicar a jogada. Não é que não tenha cônjuges e genros honores que sejam bons, tem uns que são muito melhores que os próprios filhos, mas tem que estar regrado se eles podem entrar para a operação, se não pode entrar para a operação. Uma coisa é tu receber a tua participação naquele patrimônio do marido ou da esposa. Outra coisa é tu estar lá dentro da operação. Essas coisas têm que estar regradas, porque na hora que tu está enfraquecido, a hora que tu está doente, que tu está enfraquecido, tu vai querer começar um processo, ele é muito mais difícil. Nós temos um processo sucessório, Pedro, que iniciamos aqui no Rio Grande do Sul, com 50 e poucos anos dos pais. Todo o processo sucessório estão vivos até hoje, com quase 80 anos aí, 30 anos praticamente, quase 30 anos, que estão tudo organizado, trabalhando com a família, sem problema nenhum. Então, diz assim, quando é que é o melhor momento de iniciar a sucessão? Às vezes, alguns dizem assim para mim, Pedro, não precisamos iniciar agora, lá em casa está todo mundo muito bem, todo mundo se dando muito bem. Agora que é bom. Agora que é o momento de iniciar. O difícil é quando já tem atrito. Então, o momento de iniciar é agora. E o segundo ponto que eu ia comentar, que eu acho que me identifico muito, e a gente, dentro da família, comenta muito que o maior patrimônio de uma família é a harmonia, né, Silotero? E tu usa muito essa palavra, e só que eu acho que cabe uma reflexão, assim, do mundo que estamos vivendo hoje, né, de que se o maior patrimônio de um negócio é a harmonia, e se de uma família também é harmonia, isso é a raiz, porque comentaste na tua fala de ter um filho ou um sócio que trabalha na cidade e o outro que está no campo. O que é isso? São pontos de vista e parâmetros de tomada de decisão que têm pesos diferentes. E está tudo certo. A questão que falaste de o momento que está bom, é o momento que as relações estão saudáveis e boas, sem atrito, é o momento de fazer a governança, isso é o quê? São as regras do jogo, né? Definir as regras do jogo. Então, o que eu vejo, assim, para essa reflexão que eu queria fazer, assim, cara, tu falar em sucessão, tu fazer sucessão, tu te preocupar com sucessão, queira ou não, é o futuro da sociedade, porque no momento que pessoas com visões diferentes têm tolerância para ouvir e dar o mesmo peso dessa visão diferente para o seu irmão, para o seu parceiro, cara, é a raiz para a gente ter uma sociedade mais tolerante, né? Mais constante e com menor necessidade de consumo, né? Para que a gente consiga, porque a gente sabe, quando tu tem um ambiente de, por exemplo, de muitas pessoas, é fundamental, sabe que as pessoas não vão ser iguais, são diferentes. Então é fundamental dentro de um negócio tu ter a tolerância e talvez não vai ser exatamente a tua visão, mas tá tudo certo. E aí lá na frente, tu vai ver, hoje eu tenho 40 anos, Silotero, mas vai pegar a minha visão quando me formei, por exemplo, e vamos dizer, a ansiedade que eu tinha como, vamos dizer, meus tios e meu pai me disserem, essa propriedade vai ser teu projeto piloto. Tu começar, a euforia, a forma que eu conversava com meus tios que estavam à frente do negócio era uma. Hoje, a gente praticamente assim faz muito poucas reuniões, porque a visão que a gente tem na tomada de decisão é muito parecida, mas isso foi o quê? Foi nesse momento que eu estava com todo o gás, eu saber também respeitar quem já estava no negócio e ir aprendendo também, vendo que a visão deles é complementar à minha, né? E isso, a questão de gerações é diferente, e isso para resumir assim nessa reflexão e isso precisa de paciência, de observação, de escuta, né, Silotero? E queria um depoimento seu, porque pela trajetória de sucessão que teve, o que acha disso tudo, porque eu acho que aí está a raiz da nossa sociedade, aí a questão de, a gente sabe que, como falaste, para irmãos se darem bem, começa na relação entre esposa, entre marido e mulher, né?
e aí o marido e a mulher precisam se entender, e aí para os filhos, e passar que não deve ter competição entre os filhos, sim, eles são amigos e não devem brigar por dinheiro, e sim brigar por estarem unidos, por ter harmonia, né? Então isso, que a gente sabe quanto isso vai forjar o ser humano e o adulto, e por consequência a sociedade, por não comprar briga com coisas que sabem que são muito levianas e pouco duradouras. Exatamente esse equilíbrio que tu falou entre o jovem e, no caso das 3 gerações, a gente, quando sai da faculdade, ou nem até que não esteja na faculdade, mas é jovem, normalmente a gente é acelerado, né? A gente quer resolver as coisas rápido, tu sai de lá, tu chega na propriedade, tu quer mudar tudo que teu pai está fazendo, tu acha que ele é um cara antiquado, que ele não usa tecnologia, que ele não... E aí tu quer mudar tudo, aí já começa o atrito ali, se tu não souber trabalhar isso aí, não tiver conversa, não tiver diálogo, é lógico que vai começar o atrito. Tu deu um exemplo aí, a tua visão com 20 e poucos anos e a tua visão com 40 anos, ou 37, 38 anos. São completamente diferentes, né? O amadurecimento. Isso tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado. E hoje os processos sucessórios trabalham isso, né? Porque, inclusive, eu sempre digo, muitas vezes a solução do processo sucessório não consegue ser resolvido só pela família. Precisa uma pessoa de fora para te orientar, porque existem várias técnicas na organização do processo sucessório. Assim como existe uma tecnologia fantástica na parte de reprodução animal, como existe nas lavouras de tecnologia e bons profissionais atendendo, também na parte de sucessão não é chegar e apertar um botão. Eu sempre digo que se você for fazer um processo sucessório de uma família com negócio e achar que em 6 meses está feito, não faça que está furado. O processo sucessório bem feito leva de 1 a 2 anos para organizar bem ele. Tu tem que conversar muito com as pessoas, exatamente o que tu disse, as pessoas são diferentes. As pessoas têm que se entender que vai ter pontos de vista delas que vão ser aceitos, vão ter pontos de vista delas que não vão ser aceitos. Tá? Tem as regras para ser trabalhada aí dentro. Uma coisa que a gente olha muito sempre, regime de casamento. Dependendo do regime de casamento, o processo sucessório anda para um lado ou anda pelo outro. A organização do patrimônio, que tu envolve família, envolve patrimônio, isso aí, né? Então, tem quantidade de regra. E esse amadurecimento é fundamental. Por exemplo, hoje, eu com 73 anos, eu tenho uma visão já diferente da tua de 40. Eu não consigo te acompanhar, não é perda na tecnologia, na evolução, no físico, na capacidade mental, mas tem coisas que eu resolvo no olhar. Coisas que eu antes eu era acelerado, que eu queria resolver antes, eu espero um pouco, as coisas se resolvem sozinho. Isso eu nunca... Quando eu comecei a trabalhar em Bagé, Nascar, eu tinha 23 anos, e eu ia muito para fora, pique de trabalhar, e o meu chefe dizia assim, quando tu chegar às 6 horas de fora, tu não vai para o escritório. E eu pensava assim, que cara é bem malandro. 6 horas, cara, já parar às 6 horas da tarde. Ele dizia, mas hoje eu concordo com ele plenamente. Ele dizia, muitas coisas se resolvem de noite. Perfeito. Porque se tu trabalha num órgão público e tu depende de órgão público para resolver aquela situação, nenhum órgão público vai estar funcionando de noite. Claro que ele deu um exemplo, mas hoje a gente às vezes tem que esperar mesmo as coisas, não acelerar o processo. Mas isso são fases da vida. E por isso que se tu trabalhar um processo de governança com 3 gerações, tu trabalhar ele bem trabalhado, tu consegue manter esse equilíbrio. Entre o acelerado, o que está quase parando, e o que está de 40 a 45 anos no meio. Entendeu? Mantém exatamente o que tu disse aí, que é fundamental manter esse equilíbrio. Isso antes não existia, porque quando falava em governança para produtor rural, ele disse, isso é coisa da Sadia, da Perdigão, da Vale, da Petrobras, governança. Governança nada mais é que uma gestão, só que não é uma gestão só de custo, uma gestão econômica, financeira, de família, de negócio, que cria o nome de governança, e que, na realidade, é uma governança onde tem regras. É fundamental ter regras. É fundamental ter regras. Porque tu já imaginou, Pedro, tu tem um irmão que mora na cidade, trabalha na cidade, e tem um filho que tem uma formação que é músico, nada contra o músico, adoro ver música. E o teu filho é agrônomo, o teu filho está trabalhando contigo. E o filho do teu irmão que é músico não trabalha. Aí a tua cunhada, o que ela diz? O filho do Pedro já está trabalhando. O nosso filho não pode trabalhar lá fora. Olha o que está ganhando o filho do Pedro, o que está ganhando o filho do nosso filho. E aí, se tu tem que dizer para o teu irmão e para a tua cunhada que ele não tem afinidade, que a profissão dele não tem afinidade com a propriedade,
é diferente na regra, diz assim, para poder trabalhar na propriedade, a propriedade tem que licitar, tem que ter uma formação afim com o negócio, tem que, quem sabe, estar 2 anos fora trabalhando. Aí quem vai dizer para a pessoa que estava te questionando não é o Pedro, é a regra. Provavelmente a pessoa nem te questione, já sabe que tem a regra. Tá? Então, a governança, para mim, o mais importante da governança, para poder haver essa harmonia que é fundamental, são as regras. Tem que ter as regras. É muito bom. E outro tema, a gente está gravando o episódio 53. No episódio 52, o convidado estava em Zurique, né? João Pedro, ele é um brasileiro que criou uma startup, né? Ele criou uma startup, já tem 15 anos a empresa. E aí a gente, com o objetivo, o nome do Horizonte Agrocast é porque ele amplia os horizontes de quem escuta. A gente fala de fazendas, mas fala de outros assuntos para ampliar os horizontes. Exportação, inteligência artificial, temas que normalmente tema que a gente não conhece, né, Silotero? A gente sempre tem, vamos dizer, imagina que é mais complicado e tal. Então, é para desmistificar assuntos em que vão afetar na nossa rotina, né? Então, baseado nisso, eu queria lhe comentar o que acontece. Começaste falando de custo na sua trajetória das safras e cifras. E muita gente diz, mas por que isso? A importância de separar custo família e custo do negócio. Entraste depois vendo a parte tributária. Bom, se tu já está abrindo meus custos, por que não cuidar dos impostos, né, dos tributos, da parte fiscal? E depois chegou falando de sucessão. E agora, seguramente, tende a aumentar o serviço das safras e cifras na parte tributária, porque já pontuaste que a reforma tributária não é nada do que o setor político está dizendo. Vai dar mais trabalho e mais tributo. E aí, quem é especialista nisso, por consequência, tende a ter mais cliente. Bom, mas o que a nossa sociedade também está começando a se acostumar, né, Silotero, que antigamente, com menos informação, tinha mais resistência. Tudo custo, governança, que são palavras que parece que são algo, há 6, 7 anos era algo, uma viagem, vamos dizer assim, era algo muito distante, hoje está cada vez mais perto. E a nossa sociedade hoje se acostumou com algo que parece que hoje não é para ser utilizado e amanhã vai ter que ser utilizado, o que eu achei fantástico quando falaste do Centro-Oeste, que são empresas familiares, que hoje o maior motivo de apagão de mão de obra, né, e se está gastando energia nisso, é que essa mão de obra, que esse colaborador, ele tenha uma maior eficiência no uso da tecnologia que a fazenda precisa utilizar. Por que isso? Nós chegamos num momento de que não é escolha. Até 10 anos atrás, era escolha ainda. Com o boom da soja, tu não precisava usar tecnologia. Tu arrendava a tua área na metade sul do Rio Grande do Sul para soja e teve 8 anos de boa chuva, e aí tu tinha um custo de pastagem, de plantio de pastagem, em vez de R$ 27,00 cabeça-mês para R$ 9,00 cabeça-mês, e tu mudava o teu sistema, tinha mais peso, maior peso de terneiro a desmama, um menor custo de produção e uma maior renda. No entanto, como a história mostra que nós temos ciclos econômicos, infelizmente o ciclo da soja não vem, né, numa boa onda, não vem num bom resultado, e hoje as pessoas estão tendo que se reinventar. Muitas áreas de soja estão reentrando com a pecuária de novo, né? Então, e o que acontece com isso? A pecuária hoje, baseado nisso, que é o boom da cultura, ele é cíclico, e o sistema de soja, seja pelo também várias mudanças dentro da China que está ocorrendo, a China começou a se dar conta de que comprou muito de fora, ela precisa reestimular a atividade interna chinesa, fosfato está aumentando, cotação, começando a gerar tarifa sobre a importação de carne, porque ela nota que começa a ter que dar uma olhadinha para dentro e reestimular a atividade. Bom, baseado nisso, a gente nota que esses modelos de colocar um parceiro nos próximos 5 anos, ainda enquanto a agricultura não mudar, está sendo questionado, porque mesmo ou modelos de contrato e de parceria vão ter que ser reinventados, né, para poder sobreviver. Baseado nisso, que eu achei assim, que no Mato Grosso já está ocorrendo também, a questão de que, cara, chegou o momento de tu aprender a usar a tecnologia, né? Porque senão tu vai sair fora, não tem mais a escolha de, eu tenho um sistema de alta escala com baixo custo, né? E não vou usar tecnologia. Mas o que vai te obrigar? A sucessão está chegando, né? E dependendo se tu não foi feliz em fazer essa sucessão, obrigatoriamente não vai se trabalhar junto, eles vão ter que se dividir.
e ao diminuir o tamanho, obrigatoriamente a intensificação é um caminho sem volta, né? Ou a venda do seu patrimônio, cabe a decisão de cada um. Então, baseado nisso, que eu achei muito interessante esse recorte. Chegou um momento de que não é, junto com a associação, governança e análise de custo do sistema de produção, a gestão do uso de tecnologias, sejam elas agrícolas ou pecuárias, é o momento de alinhar isso, porque... E também nisso, a gente que acaba atuando na parte operacional também de fazendas, a gente nota como as fazendas que optaram já por isso, de fazer uma gestão e um treinamento, e são felizes e têm uma eficiência no uso dessa tecnologia, são mais retentoras de talentos e retentoras de colaboradores, porque o colaborador hoje, junto com a questão de hierarquia, né, Siloter, ele não é mais aquela questão de hierarquia do patrão recomendar. Se ele nota que aquilo que o patrão está recomendando não tem muita coerência, ou ele está vendo que, colocou 100 bichos onde cabia 50, os bichos emagreceram, se o cara é um cara que quer evoluir no seu negócio, o colaborador, ele já não tolera ficar ali. Uma vez ele tolera, mas 2 ou 3, cara, esse barco vai furar, vai afundar, eu não vou ficar aqui. Queria te ouvir sobre isso também, por favor. Usasse uma palavra fantástica aí, desmistificação. Isso é fundamental, porque a solução não está dentro da propriedade só, não. A gente acha que o produtor sozinho vai sobreviver, como a cadeia do agronegócio não vive sem o produtor. Tá? Claro que não existe a cadeia do agronegócio. E esse momento, falando, Pedro, começa a ser um momento parecido com o de 1975, a grande quantidade de oportunidade que tem para os profissionais da área agrária para trabalhar no campo. Porque quantas atividades de uso de tecnologia hoje precisa de profissionais dessa área no campo? Máquinas com alto potencial de produtividade. Quem é que conhece o potencial da máquina? Drones. Bom, aí tem quantidade de tecnologias que tem que ser usadas dentro das propriedades, que tu pode ter uma especialização para trabalhar dentro disso aí. Tu não precisa ser produtor ou filho de produtor, não. Tu tem que conhecer o agro, procurar ver as tecnologias que estão chegando, te preparar e sair para o campo, prestar serviço. E uma coisa que tu falou também, que temos que nos reinventar, eu até estou escrevendo alguns artigos aí sobre isso, sobre esse endividamento que nós estamos tendo agora, que eu digo que o celeiro do mundo está enfraquecido. Muitas propriedades, dependendo do tamanho, e que a crise que nós conversamos no início, ela iniciou lá em 2021, quando nós tínhamos preço de commodities de alta, nós tínhamos crédito facilitado, custo do dinheiro barato e prazo de pagamento, os caras compraram até máquina incendiando. E compraram máquinas, compraram terra, arrendamentos de terra inviáveis, os pagamentos de arrendamento, porque eles sempre achavam que eu produzia 80 sacos por hectare de soja, falando de soja, serve para galão, serve para arroz, e que o sempre ia valer R$200, e que 200 não era bom, que chegou a 200, vamos pegar 210, e investiram maciçamente naquela época, compraram tudo dos preços em alta, e hoje está aí a conta. E a conta está aí com o produtor. Quem está com a conta do endividamento é o produtor. Aí eu te pergunto o seguinte, será que propriedades médias no nosso Rio Grande do Sul aí de agricultura, alguns tipos de máquinas de equipamento eles podem ter sozinho? Ou eles têm que ter um espírito associativo? Ou estimular que se criem empresas prestadoras de serviços, como tem a Argentina, para prestar serviços? Porque, mas eu vou me atrasar na colheita se eu não tiver a máquina, mas uma máquina, às vezes uma automotriz, eu não estou fazendo propaganda contra nem a favor, mas dependendo do investimento que tu vai fazer, ele não é viável para o teu negócio. Às vezes, o valor de uma parte da propriedade, o investimento que tu faz, e que se deprecia absurdamente. Então, é o que tu falou, a reinvenção, nós vamos ter que ter reinvenção desse tipo de negócio. Outro cuidado que vai ter que ter, Pedro, é a tributação que vai ter para os proprietários de terra nos arrendamentos. E não é tributação de imposto de renda só. Não, vai ter tributação dessa nova carga tributária. Os contratos de arrendamento já têm que vislumbrar isso aí agora. Você, além de pagar arrendamento, muito produtor que fazia arrendamento, na realidade era parceria, a gente sabe como é que funciona, né? E que hoje está muito difícil fazer isso aí, porque a Receita tem o controle de tudo, a gente sabe, ela tem o controle da vida da gente, né? Mas, além disso, nessa reforma tributária vai estar entrando um novo imposto
para os arrendamentos, como está entrando para os aluguéis, e que muitas pessoas estão achando que isso é a mexida do imposto de renda. Não tem nada que ver com o imposto de renda. É aumento de carga tributária. Então, é reinvenção que nós vamos ter que fazer. Como é que nós vamos sair dessa crise agora que nós estamos aqui? Essa crise é diferente de 90, quando se criou o PES, e nós criamos essa securitização. Nós temos uma escassez de crédito para alongar essa dívida. Nós temos um custo do dinheiro altíssimo que inviabiliza. Eu digo que muitas RJs dessas que estão sendo feitas, eu não acredito nelas, porque se elas dessem o resultado dos planos de RJ que são feitas para 15, 20 anos, para os planos que são apresentados para poder o juiz julgar e dar RJ, se aquilo fosse verdade, eles não poderiam dar RJ. Trabalham com produtividades altas, com preços altos, então por que estão em RJ? Então, como é que nós vamos sair disso aí? Eu não tenho a solução. E a solução não é de uma pessoa, a solução é da nossa liderança de classe, política e governo. Será que o governo quer resolver a nossa situação? O governo que enxerga o agro meio de lado tem uma solução muito mais complicada que a solução de 90, e a dívida está com o produtor. A dívida não está só a cadeia tem dívida, do agronegócio tem, mas a maior dívida é o produtor. E aí nós vamos poder seguir pagando arrendamento aí de 15, 17, 18 sacos por área de soja? Ou daqui a pouco, não sei se 80, 90 quilos em pecuária, não sei quanto estão pagando por hectare hoje aí, no quadro de Cismaria. Isso vai ter que ser repensado, pessoal. Foi o que tu acabou de falar. Senão, nós não vamos sair dessa situação. O endividamento do Brasil é muito grande. A gente pensa que o endividamento é só do arroz, que não. O endividamento é norte a sul do país. O país está endividado no agro. Vai surgir oportunidades? Vai. Sempre nas crises surgem oportunidades. O que eu enxergo que poderá acontecer? Que os maiores cada vez vão ficar maiores. Tá? Cada vez vão ficar maiores. O que vem acontecendo historicamente nisso aí. Então, é um alerta, e que aí as consultorias são fundamentais. Tem um exemplo aí, que uma consultoria que não é só a formação acadêmica, tu tem o pé no barro, o pé no chão, lá dentro da propriedade, tu vive isso dia a dia. Os produtores têm que valorizar isso aí, tem que pagar por essa consultoria, assim como pagam por outra tecnologia, por outra informação. A informação é fundamental. Tem consultorias boas e tem consultorias ruins. As ruins vão se terminar ao longo do tempo, vão se terminar. Mas que precisa, nós estamos no momento, se Deus quiser, quero ter saúde, para ver qual a solução que vai ter para sair dessa situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas não se dão por conta porque não tem números, né? Não tem informações de números, mas quando tu vê os números, por exemplo, hoje tu pega uma lavoura de arroz, tu é de pecuária, mas pega uma lavoura de arroz aí, em terra própria. A consultoria trabalha em pecuária e arroz também? Ou só pecuária? Hoje, Pedro, nós temos um custo aí desembolsado por hectare de lavoura de arroz em torno de entre 12 e 13 mil reais plantando em terra própria. E eu não estou considerando aí retribuição ao capital, custo de oportunidade da terra, não. É desembolso da atividade, tá? Terra própria. Aí tu pega 12 mil vendendo um arroz a 60, que hoje em alguns lugares não está, são 200 sacos por hectare. Só que a propriedade não vive só para pagar o custo desembolsado, a família precisa viver, ela tem que pagar os investimentos que fez, e aí? E o que não consegue pagar com juros se tu aplica a 15%, tu imagina o custo para carregar essa dívida, deve ter 20% ao ano. Que atividade vai render isso aí? E aí, daqui a pouco, tu está tão engessado e tão imobilizado, que tu imobilizou muito na época que estava boa, que hoje tu não tem liquidez. Se tu quiser desimobilizar o teu negócio para estancar essa carga de juros que tu tem em cima, tu não tem quem compre. Então, isso é uma mudança radical que nós vamos passar e que, se Deus quiser, nós vamos sair dela, não há dúvida, já se passou outras crises, vamos sair dela, mas vai ter que ter muitas cabeças pensando para ajudar nessa solução. Muito interessante, acho que agora a gente faz um fechamento de que é uma crise com dificuldades, como todas as crises tiveram, como disseste, vai ter solução, mas ela é uma crise profunda, porque eu acho que agora
ela atingiu a cadeia como um todo, não, Silotero? Porque o que acontece, se fez uma série de, vamos dizer, o setor de insumos, por exemplo, teve uma série de crescimentos, expansões que tiveram baseado de que ia ter um incentivo. Vamos ver o caso que é público, né? Por exemplo, da Lavoro, né? É uma questão de ver que é uma questão, um dos motivos, a gente pode citar vários, mas é a questão de que, na verdade, se fez um programa de expansão, baseado que ia ter o produto, aí começa a ter várias situações de safra, tu não tem o produto, o produtor não te paga, e aí, por consequência, o calote chega, né? E aí com isso, não tem muita mágica, porque a crise hoje no setor da soja é uma crise, além de financeira, os caras não têm produto para dar a volta, né? Então, Isso está acontecendo, o que tu está falando, Pedro, que está acontecendo com empresas de insumos aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Com certeza. Que foi as RJs que falaste, né? Que, por exemplo, para contextualizar o que falaste, muitas empresas que, no caso, não têm capacidade de pagamento, optaram por fazer as RJs, acreditando que isso por orientações de advogados, né? De que pode ser, tu dá uma pedalada e lá na frente tu vai conseguir pagar, mas como comentaste, bom, se tu não colhe, né? Se tu não colhe, tu não tem receita, tu não tem produto, tu não tem receita. Como é que tu vai sanar os teus, com o passar do tempo? É só se o clima melhora, tu muda a tua estrutura, e tudo isso leva tempo. Com que crédito, né? Com que crédito tu vai remontar a tua estrutura, botar irrigação? Então qual é o crédito que tu vai, qual é o crédito que tu vai ter que também a RJ? Quem é que vai te dar crédito, né, Pedro? E outra coisa, tem pessoas que eu não consigo entender que fizeram RJ sem estoque de produto e sem dinheiro. Então, eles não têm produto para fazer receita e não têm dinheiro e, não, consequentemente, não tem crédito. Se já fizeram RJ, não tem crédito. Como é que eles vão sobreviver? Mas é isso, Pedro. Para pensarmos. Muito bom, foi fantástico, com a profundidade que imaginamos que teríamos. Abordamos vários temas e foi muito legal, Silotero. Te agradecer muito por esse episódio. Vai ser um episódio que seguramente as pessoas vão escutar mais de uma vez pela profundidade, mensagens e aprendizados que todos irão ter com alguém que passou por todas as fases junto, a mesma fase que a agricultura e pecuária brasileira vem passando, com um olhar técnico e dedicado, e hoje, vamos dizer, com a cereja do bolo, que é preocupado com a continuidade dos negócios, né? Seja sobre a ótica financeira, aliado com a ótica de sucessão, para que esses negócios perpetuem e sigam evoluindo. Silotero, fica à vontade para dar a mensagem final e te agradecer mais uma vez por o teu tempo dedicado. Foi fantástico esse episódio. Obrigado mesmo. Episódio 53, se fosse 52, era o ano que eu tinha nascido, né? Foi por último. Tá, eu quero só te agradecer, não é, Pedro? Eu tenho comigo hoje, eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, familiarmente, financeiramente, não preciso de muito para viver, tive uma vida simples, a minha vida toda foi uma vida simples. Eu sempre digo que a humildade faz parte do sucesso, humildade e gratidão faz parte do sucesso. Eu sempre procuro ajudar as pessoas, ajudo muitas pessoas, não preciso dizer porquê, nem devo dizer porquê, quando a gente ajuda. E eu acho que eu estou no momento de passar um pouco da minha experiência, certa ou errada, as pessoas vão avaliar, para ajudar alguma coisa positiva nessa vida que eu praticamente vivi, muito dissesse aí, a grande virada, o grande crescimento do agro, com 73 anos, eu peguei as fases todas, né? Peguei fase de crescimento, de milagre, peguei fase de endividamento, de sucesso, agora endividamento. Fazer programas como esse contigo, que eu sei que tem uma penetração fantástica pela tua pessoa, pelo teu profissionalismo, pela tua própria tradição familiar. Então, eu sempre quero estar disposto, a gente prepara palestras sobre sucessão, sobre governança. Eu não estou pensando em fazer palestra hoje para ganhar dinheiro, isso já fiz, já cobrava bastante, não cobrava, porque eu achava que tinha que me remunerar. Hoje eu sinto que eu tenho que prestar uma ajuda para a sociedade também. A sociedade me ajudou muito, porque eu não construí nada sozinho, construí com muitas pessoas me ajudaram em momentos difíceis da minha vida, financeiro, independente de ser financeiro. Então, eu só tenho que te agradecer, cumprimentar o Horizonte Agrocast
e dizer que estou sempre à tua disposição. Foi um grande prazer poder conversar contigo nesse momento. Quero me encontrar pessoalmente contigo para conversar mais, aprender, né? A gente tem que ter humildade, tem que estar sempre aprendendo. A maioria de uma pessoa é achar que sabe tudo. Eu gosto muito de conversar com pessoas na minha casa, eu gosto muito de conversar com meus funcionários, colaboradores. E muitas vezes eu prefiro estar junto com os colaboradores, chegar numa instância, estar junto com os empregados da instância, que não há, como dizia o Leonel Brizola, interesses, né? Não há interesses na conversa, é aquela sinceridade daquilo que está sendo falado. E isso a gente está sempre aprendendo, né? Aprende com a pessoa doutorada, aprende com a pessoa simples. Então, te agradecer e te desejar que tu continue nesse sucesso fantástico, profissional, desse programa, que é uma escola, é uma coisa que nós temos que trabalhar muito. Pedro, uma sugestão que eu te deixo. Acho que os políticos dos municípios têm que trabalhar mais junto às escolas municipais, principalmente nos municípios agrícolas, para as crianças começar a entender o que é o agronegócio, o que é alimentos, porque hoje muitas cabeças dessas crianças são feitas que elas não entendem que ali é alimento, que ali é o mundo. Tá? Não adianta nós já começar lá em cima, se nem no município a gente consegue convencer as crianças que o agronegócio é importante, mostrar o potencial que tem de trabalho para eles, que tem e que vai continuar tendo, que eles podem ir para essas carreiras da área agrária que terão um grande sucesso profissional. Então é isso, deixar um abraço a todos que vão nos assistir, acreditar, ter fé em Deus aí, que nós vamos sair dessa situação e vamos resolver, como já se passou em outras crises, que vai depender de todos nós e que não adianta nós só ficarmos reclamando, nós vamos ter que achar soluções, pressionarmos a classe política, as lideranças de classe nossa, elas têm que estar mais bem informadas, mais bem preparadas. Eu entendo que as entidades de classe precisam ter bons consultores técnicos lá dentro das entidades de classe para poder apoiar as reivindicações e os políticos, né? Porque nós participamos há pouco de um evento em Brasília, fazendo uma palestra, ficamos impressionados com os políticos que defendem, alguns políticos que defendem o agro, estão totalmente por fora do que eles votaram na reforma tributária. Estão totalmente por fora. Agora é que eles vão ser pressionados quando começar a acontecer, mas aí é tarde, né? Então, essa é a minha sugestão e parabéns pelo programa. Um grande abraço, Siloter. Fico muito satisfeito com esse bate-papo e obrigado. E vamos combinar de nos encontrar presencialmente aí, comer uma carne, tomar um bom vinho e trocar um pouco mais de ideia aí, tá bom? Pedro, grande abraço. Tu que é da fronteira, Pedro, traz o cordeiro que o vinho nós temos de produção. A bodega de Barre tem vinho, então um cordeiro e um merlot, um taná, um turiga nacional, nós podemos tomar junto. Vamos sim, vamos fazer. Tá bom? Um grande abraço e agora eu passo a bola para o Guilherme e tamo junto. Um abraço. Mas que maravilha, o programa termina já com um corte pronto aí, o encerramento do Siloter, com certeza é um corte pronto, mais pessoas precisam ouvir isso que o Siloter acabou de dizer, e ainda encerrou com um convite para um churrasco de cordeiro, a um bom merlot, né, harmonizado com um bom merlot, final excepcional deste que foi o Horizonte Agrocast número 53, com o tema Gestão e Sucessão no Agro, Pessoas, Processos e o Futuro das Propriedades Rurais. Mais uma vez, muito obrigado ao Siloter por participar aqui com a gente e nos despedimos com o convite para nos seguirem no Instagram e no TikTok através do @Horizonte Agrocast e também no YouTube, no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira um novo episódio completo do Horizonte Agrocast que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, o seu like, independente da plataforma em que estiver assistindo. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos no próximo Horizonte Agrocast na próxima quinta-feira.